Você gostou da minha homenagem a você, uma borboleta? Cris Okamoto, tudo bom? Ah, você tá muito longe, vem mais perto de mim, vem mais perto, para com isso. Que é isso, não? Fica pertinho, não. Eu sei que tem um estúdio lindo. Você gostou do estúdio? Lindo, maravilhoso, amei, parabéns. Agora fala pra Sara, mim, o que você achou de a gente ter convidado você? E eu, a Samanta, pensamos juntas, a Samanta é minha produtora. Eu fiquei muito honrada. Eu falei, aí eu pensei numa japa que é boa. Ela falou, mas eu também, será que é a mesma? Qual que é o nome da psicóloga que você pensou? Eu queria Okamoto. Eu também. Meu Deus, estou muito honrada, de coração, Obrigada, de verdade. Tenho muito carinho por vocês. A recíproca é verdadeira. Uma confiança demais no trabalho de vocês, vocês são muito maravilhosos. A gente fica feliz nessa. Tá bom, Sara e Samanta, não tem como dar errado. Só vai dar certo. Com certeza. Na vida, a gente tá sempre recomeçando ou não? Com certeza, independente do quanto foi longa a nossa jornada, sempre é tempo para recomeçar. Né? A nossa vida, na verdade, ela não é uma linha reta. A gente tem muitas transformações e talvez a gente não se dê conta disso. Muitas vezes a gente pensa assim, faz um tempão que a gente não encontra uma pessoa, mas aquela pessoa ela já teve tantas coisas, tantas vivências, relacionamento, trabalho, aconteceu tanta coisa e depois de anos a gente ainda tem expectativa de encontrar aquela mesma pessoa exatamente como a gente encontrou daquela vez. Ela não é mais a mesma, né? E ela já não é mais a mesma, não tem como ser. Então tem uma coisa pra te contar. Eu não sou mais a mesma da última, da pessoa que você viu há um ano atrás. Eu já tenho sou certeza. outra. Graças a Deus, gente. Graças a Deus que eu já sou outra. E você também, não é? Com certeza. Muita coisa aconteceu nesse período. Pandemia, transformações de vida, tem fatores externos, fatores da nossa própria vida, da nossa história. Tudo transforma a gente, né? Ô, gente, quando a gente fala de recomeçar, a gente está falando de recomeçar em tudo. Por exemplo, uma criança que sai de férias, quando ela volta à escola, por mais que, né, ela está matriculada, ela nunca saiu a mesma escola, mas ela está recomeçando. É uma nova sala de aula, é um novo professor, às vezes são novos colegas, talvez não toda a turma, né, diferente, mas um outro que entra, então é um recomeço, a gente tem que se adaptar. E, na verdade, a vida inteira a gente vai lidar com isso, com recomeços. Às vezes uma separação, então você vai recomeçar sozinha. Às vezes a perda de um ente querido, você vai ter que recomeçar com seus próprios passos, não é verdade? Às vezes uma mudança de emprego, que é o que eu estou fazendo aqui. Exato. Eu estou passando por um recomeço. Com certeza. E tem um ponto importante, né, Sara? Porque, assim, a nossa sociedade, ela tem medo do recomeço. Tem, Cris. Tem medo do recomeço. Muitas vezes, assim, ó, se a gente, vamos pensar num exemplo assim, ó. A pessoa, ela tinha um problema com vício, com algum tipo de droga, vamos supor. Aí a gente fala assim, ele é um ex-usuário de droga. Tá. Aí a pessoa fala assim, até quando? Até quando ele vai conseguir? A sociedade, ela não tem essa coisa de, ele recomeçou, mas será que ele vai conseguir mesmo? Né? Então, a gente tem muito esse medo de recomeçar, esse medo do novo. E muitas vezes a gente se persiste muito tempo no mesmo lugar, que muitas vezes nos faz mal. A gente já sabe disso, mas por aqueles pequenos ganhos que a gente acaba tendo, a gente persiste ali. E muitas vezes a gente tem que se questionar com que exatamente a gente tem que persistir. Porque, com certeza, para a gente chegar em algum lugar, a gente tem que se manter firme sem desistir até conseguir. Com certeza. Mas, muitas vezes, aonde está o nosso foco, da onde persiste, é que talvez esteja o lugar onde a gente tem que reajustar. Exatamente. Porque, às vezes, a gente persiste em estar no lugar que deveria ser o meio e não o fim. Então, se talvez o nosso objetivo eu quero me realizar profissionalmente, um exemplo. É simples, mas um exemplo simples. Tá, mas qual é o meio? O meio talvez é o lugar onde eu trabalho. Mas eu posso me confundir e persistir em ficar nesse lugar de trabalho até eu me encaixar, até eu dar muito certo. Aí eu tento me adaptar muito e talvez aquele lugar não seja compatível comigo, com os meus valores, mas eu me adapto tanto a ponto de eu me esquecer de quem eu sou. Se anula, né? De como... Exatamente, dos nossos valores, do que a gente gosta, até a ponto de a gente já nem saber mais o que a gente quer. Então, muitas vezes a gente tem que fazer essa adaptação de, peraí, o que é isso que é importante para mim? Quais são os meus valores? O que eu gosto mesmo? O que realmente faz meu coração vibrar? E lembrar que a gente tem que persistir com aquilo que faz sentido para nós e não talvez o meio. O meio é o caminho. E o caminho a gente pode mudar a rota quantas vezes a gente quiser, mas a gente tem que persistir com a gente mesma, persistir com o que realmente faz sentido pra gente mesma. Gente, eu quero saber de você de casa. Você tem medo de recomeços? Sim ou não? Manda um WhatsApp pra cá, conta pra mim o que você já recomeçou na sua vida. O que você teve que voltar
né, do zero e começar de novo. E como que você lida com isso? Quero saber. O WhatsApp está aí no seu vídeo, é o 43 99952 0380. Manda o WhatsApp pra cá correndo. Cris, seguinte, já tem gente que tinha mandado mensagem, falaram o seguinte: perdas de entes queridos, porque nós passamos por uma pandemia e nós perdemos muitas pessoas. E não é fácil lidar com isso, porque toda perda é um luto, seja uma perda de trabalho, perda de um emprego, perda de uma amizade, mas uma perda de uma pessoa mesmo, por ter morrido, é algo bem delicado. Essa pessoa, no caso, que entrou em contato com a gente, perdi uma pessoa na pandemia, muito próxima, não falou quem era, qual que era o grau de intimidade, né, da família. Ela precisaria entrar com medicação, ela precisaria, era aconselhável uma terapia ou não? Sozinha ela consegue? Tá. A avaliação seria assim, ó. Como que você está? A que ponto você já chegou no seu limite, talvez? A gente sempre tem uma bagagem que a gente consegue aguentar até um certo ponto que a gente dá conta sozinha. Mas nem sempre a gente precisa dar conta sozinha. Pedir ajuda não é um problema. Muitas vezes a gente ganha mais forças, a gente tem mais recursos, a gente tem outros caminhos que vão fazer a gente chegar onde a gente realmente quer e talvez num tempo muito menor do que aquele que a gente levaria sozinha. A gente até se redescobre, né? Exatamente. Não é? Perfeito. Por exemplo, gente, um casal, tá? Que o marido fazia tudo para a mulher tinha aquela dependência. Uma dependência até saudável, não era nada não saudável. Mas o marido falece, né? Perdemos tantas pessoas assim na pandemia. A mulher tem que o quê? Aprender, né? O que eu sei fazer? O que eu gosto de fazer? Né? A gente tem um mundo pela frente. Não é fácil. A gente está falando de recomeço, não é fácil. Não é fácil em nenhuma área. Mas a gente tem que aprender, é aquela coisa. Com certeza. A vida te deu limões, estão azedos, faça uma limonada. Ou uma limonada suíça, fica até mais gostoso, ou até uma caipirinha. Por exemplo, eu fiz uma caipirinha. Ótimo. Trabalho, não é verdade? Com não deu certeza. certo numa empresa, então... No meu caso foi assim, tem muitas pessoas que perderam também empregos na pandemia. E muitas pessoas que falaram assim, nossa, eu nunca tinha dado tão certo na minha vida. Perdi meu emprego e eu abri meu próprio negócio. A gente não viu isso? Com certeza. Nós falamos sobre isso. Eu lembro. E aí, quando a gente perde aquele rumo que a gente já tinha, no final das contas, quando a gente pensa assim, não tenho mais nada, na verdade a gente tem tudo. Porque a gente tem todas as oportunidades para a gente poder se olhar de verdade, para a gente poder, talvez, num caminho de medo e de o que será que vai acontecer daqui para frente, acertar mais com a gente mesmo, porque daí a gente tem todas as oportunidades na nossa frente. Então, por mais difícil que seja muitas vezes mudar, é uma mudança que muitas vezes é necessário para o nosso crescimento. E a gente nunca recebe nada que a gente não é capaz de lidar. É isso aí. Os nossos pés nos levam onde a gente tem que estar. Se está acontecendo algo na sua vida, é porque você precisa passar por isso. Por mais doloroso que esteja sendo. Pensa nisso. Cris Okamoto, obrigada, minha lindeza. Estreia.